podcast de hoje vamos tratar sobre um produto de renda fixa que ainda não foi abordado no Investidor Inteligente. E para falar desse assunto, Daniel Pegorini, CEO da Valora Investimentos, vai nos dar uma aula sobre o assunto. Fique ligado na entrevista sobre esse assunto super interessante. Eu sou Felipe Souza, palestrante e consultor especialista em finanças pessoais e desenvolvimento humano, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento o Investidor Inteligente, o podcast que te traz informações relevantes, orientações e estratégias valiosas que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro, seja para solucionar problemas financeiros ou potencializar sua vida financeira, de modo que você possa construir seus resultados com foco em qualidade de vida, aproveitando bem o presente e sempre cuidando do futuro, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Assine agora gratuitamente esse podcast, não perca nenhuma dica, fique por dentro com todas as informações e acompanhe todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Hoje faremos um podcast diferente. Entrevistaremos Daniel Pegorini, CEO da Valora Investimentos, que é uma gestora de recursos independente especializada em renda fixa, crédito privado, FDICs, imobiliário e participações. Em nome do Dicas Curtas e de todos os ouvintes, seja muito bem-vindo ao podcast do Investidor Inteligente, Daniel. Muito obrigado, Felipe. Prazer estar aqui conversando com vocês. Sempre bom aí essas oportunidades que a gente tem de conversar com as pessoas diretamente. Hoje vamos falar um pouco sobre crédito privado, que é um tema que ainda não foi abordado no Investidor Inteligente e que pode ser mais uma alternativa de investimento para diferentes tipos de investidores. E só para entendermos, queria que você desse uma abordagem rápida para o que o ouvinte possa se situar, Daniel. O que são créditos privados? Vamos lá, Felipe. Então, como você mesmo falou, quer dizer, crédito privado é um tipo de investimentos que é relativamente recente aí na vida do investidor brasileiro, em decorrência aí, obviamente, de uma série de conceitos anteriores nossos em relação ao governo federal, os nossos problemas fiscais e etc. E o crédito privado acabou vindo aí a ter relevância dentro desse mercado de investimentos a partir aí, sei lá, dos últimos 2 ou 3 anos aproximadamente. Como você falou, o que é crédito privado? Crédito privado é basicamente, são investimentos onde você empresta dinheiro para empresas e essas empresas então usam o seu dinheiro como forma de capital de giro para fazer seus negócios, para crescer, para comprar estoques, para fazer o financiamento dos seus clientes e etc. Então, basicamente é o formato de investimento onde o investidor ele empresta o dinheiro para as empresas e as empresas fazem uso desse dinheiro nas suas operações e depois devolvem o dinheiro ao investidor, corrigido por algum tipo de indexador, certo? Diante do cenário de pandemia, como que fica o retorno para o investidor de fundos de crédito privado? Quais os reflexos da atual crise? Há setores mais impactados do que outros? E quais as expectativas para a recuperação? Vamos lá, Felipe. Eu acho que, de modo geral, o mercado ele acabou se mostrando bem resiliente ao investidor. Óbvio que você teve um primeiro momento ali, principalmente nos meses de março e abril, onde o mercado de crédito privado teve um pouquinho de turbulência, mas vamos lá, né? Nem um pouco comparável ao que foi a turbulência nos mercados, por exemplo, de ações, tá certo? Os grandes fundos de renda fixa, crédito privado, acabaram até rendendo negativo nos meses de março e abril, algo como 2%, 1,5% negativo no mês, naqueles meses, mas nem perto aí dos 30%, 40% de desvalorização das ações, por exemplo, né? Então essa reviravolta foi sim motivada aí pelo processo da pandemia, mas muito menos pelo problema que muitas vezes as pessoas acham que é o problema de risco de crédito, ou seja, eu emprestar dinheiro para uma empresa e ela não me devolver aquele dinheiro, do que pela questão de liquidez dos fundos. Então, o que aconteceu lá no início foi que as pessoas, os investidores, ficaram muito preocupados com não receber de volta os seus recursos, sacaram dinheiro dos fundos de renda fixa, crédito privado, principalmente com
com prazos de resgate muito baixos, tipo D0, D1 e etc. E aí, dentro desse contexto, o gestor teve que produzir liquidez para pagar os resgates muito rapidamente, e isso causou aí um aumento dos preços dos ativos. Quando o preço do ativo aumenta, isso faz um fenômeno nos fundos chamado marcação da carteira a mercado, e acaba que o fundo pode render negativo. Isso não quer dizer que o investidor, e aqui acho que é muito importante esse conceito, um fundo de renda fixa dar negativo não quer dizer que o investidor perdeu o dinheiro, e sim que a partir daquele momento o dinheiro vai render mais até o momento do vencimento. Se ele só perde o dinheiro se ele saca o fundo. Obviamente isso dentro do contexto de não ter um problema de crédito no mercado. Então acho que essa pandemia acabou afetando esse mercado aí naqueles meses, mas os mercados já retornaram e estão aí tendo desempenhos, eu acho, bem favoráveis aí dentro desse contexto aí da crise. Ótimo. Investir em fundos de crédito privado continua sendo uma boa opção para a carteira, Daniel? Olha, Felipe, eu sou um grande defensor da dinâmica de pulverização de carteiras, ou seja, da diversificação de portfólios, né? O que eu vejo, cara, eu sempre lembro daquela velha regrinha que a gente ouve desde as nossas avós: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, eu sempre sou um defensor de que as pessoas, os investidores, nesse caso, eles tenham todos os tipos de ativos nas suas carteiras. Sejam os fundos DI, no caso, né, da parte emergencial, fundo DI, tesouro direto, etc. Seja os fundos de renda fixa, crédito privado, os fundos de imobiliários, os multimercados e os fundos de ações. Eu continuo achando que a parte de renda fixa deveria ser uma parte importante na carteira da maioria dos investidores. Vamos lá, apesar dessas turbulências, eu garanto para você que os investidores perderam muito menos dinheiro na renda fixa do que na renda variável e nos multimercados ao longo dos primeiros momentos da crise. Ou seja, é uma demonstração cabal de que os investimentos em renda fixa e crédito privado eles são muito resilientes às crises. Tá? Então eu continuo acreditando que o investidor deveria sim ter uma parcela razoável dos seus portfólios em renda fixa e crédito privado. Inclusive, se a gente parar para pensar em termos de taxa Selic e tudo mais, o crédito privado acaba sendo uma alternativa interessante em termos de retorno, né? E em relação a isso, há boas oportunidades para o investidor aproveitar nessa crise? Sim, sem dúvida. Eu acho que, veja só, a gente nessa crise, a gente está vivendo uma situação muito incomum para nós brasileiros, né? Pela primeira vez durante uma crise, você está vendo o governo brasileiro baixar as taxas de juros, né? Em todas as outras crises, o governo brasileiro era parte do problema. E quando a crise começava, ele tinha que subir as taxas de juros porque ele precisava se refinanciar e pagar taxas mais altas de remuneração. Nessa, está acontecendo o contrário. O Tesouro ele tem baixa necessidade de curto prazo de financiamento e ele está baixando as taxas de juros. Dentro desse contexto, ele está empurrando os investidores para dar dinheiro para as empresas, né? Para o mercado de crédito privado. E aí o mercado em si também está gerando boas oportunidades. Hoje em dia você tem investimentos nessa linha de renda fixa, crédito privado de empresas muito boas, fazendo remunerações muito melhores em relação ao CDI do que estavam, por exemplo, há um ano atrás. Não estou falando aqui que a remuneração esteja maior nominalmente, mas em relação ao percentual do CDI, essas remunerações estão bem maiores. Eu sempre acho que o investidor, Felipe, ele deveria ter na cabeça, na verdade, ele perder um pouco essa memória do CDI e ele trabalhar com o juro real. Tá? Na minha cabeça, toda vez que você está fazendo investimentos em créditos, riscos de crédito muito bons, com uma rentabilidade aí próxima de 3% ao ano real, ou seja, 3% mais a inflação, já é um nível muito, muito adequado para a remuneração dos investidores sobre a perspectiva de riscos de crédito muito bons. Tá? O mercado mudou bastante, né, de, um ano para cá, e com essa crise a mudança se acentuou muito. E muitos investidores do podcast do Investidor Inteligente, Daniel, são investidores iniciantes, né? Então, nesse contexto, como é que um investidor menos experiente pode começar a investir nesses ativos? Quais são os pontos de atenção?
Vamos lá. Eu acho que, para começar, talvez você escolher fundos que, primeiro, tenham bastante prazo de existência, tá? Eu acredito muito em você verificar como é que os fundos se comportaram durante outros momentos de crise. Então, eu diria que se você é um investidor novato no crédito privado, procure entrar em fundos que tenham aí minimamente 5 anos de vida, tá? Por que é que eu digo isso? Porque quando o fundo tem 5 anos de vida, significa que aqueles gestores já trabalharam por um tempo razoável juntos, não é aquela dinâmica que eles acabaram de se juntar e, de repente, na primeira crise, eles também vão se dividir. Né? Então, acho que você olhar o prazo de vida dos fundos é uma coisa super relevante e, obviamente, como é que esses fundos se comportaram durante momentos de crise. Né? Eu não quero dizer aqui que os fundos não deveriam necessariamente passar incólumes pelas crises. Perfeito? O que eu quero dizer é que os fundos deveriam ter uma razoabilidade de retornos durante os momentos de crise. Então, por exemplo, se o fundo passou bem pelo período da greve dos caminhoneiros, né, em maio do ano anterior, se passou bem pelo 4º trimestre agora de 2019, quando você teve um primeiro problema aí de liquidez nos fundos de crédito, e se ele vem tendo, mesmo que ele tenha tido, por exemplo, um março, um abril negativo, mas ele retornou em maio agora a níveis razoáveis de rentabilidade, eu acho que isso são coisas muito importantes, tá? Então, acho que a primeira coisa seria essa. A segunda, prestar muito atenção, como as taxas de juros estão bem baixas, os fundos têm que ter custos baixos de operação. Então, aquela famosa taxa de administração, né, a taxa de gestão de administração dos fundos, tem que ter um nível de razoabilidade interessante. Né? Quer dizer, você olhar hoje fundos que têm a taxa de administração superior a 1% ao ano, 0,8%, 1% ao ano, de renda fixa, crédito privado, com certeza o gestor vai ter que trabalhar com um nível de risco muito maior do que deveria para ele ter retornos aí condizentes com esse nível de rentabilidade para entregar para o investidor. O outro ponto muito importante é você olhar se esses fundos eles têm, e aí você consegue, através de diversas ferramentas aí de mercado, muitas vezes você olhar, checar e fazer uma pesquisa em torno dos níveis de liquidez dos fundos. Quer dizer, fundos que têm aí uma característica, os D0, D1, por exemplo, eles tendem a ter uma rentabilidade um pouco menor. O D15, como é o caso do Absolute aqui da Valora, tem uma rentabilidade um pouco maior. Então, você ter aí um objetivo de prazo é muito interessante. Tá? O fundo de renda fixa crédito privado, ele não é indicado para aqueles momentos onde você, sei lá, vai deixar o dinheiro investido por um mês. Ele normalmente é indicado para se você vai deixar o dinheiro investido por aí mais do que 6 meses, por exemplo. E aí você poder trabalhar, inclusive, dando um pouquinho mais de prazo. Ao invés de você pegar os fundos D0, D1, pegar os D15, D30, já é uma dinâmica muito mais interessante sob o ponto de vista de risco aí de liquidez dos mercados, tá? Então, esses 3 pontos eu diria para você. Olhar o histórico do fundo, um fundo com no mínimo 5 anos de prazo, olhar o custo do fundo e, em terceiro lugar, você ter uma perspectiva e um objetivo de prazo de resgate condizente com a sua necessidade de prazo de investimento para resgate, ok? Como eu costumo falar tanto com os ouvintes do podcast como com clientes que eu atendo. É importante a gente observar, obviamente, o histórico de rentabilidade, porque isso mostra como que os gestores estão desempenhando, as crises que passaram, como que eles recuperaram daquelas situações de estresse, porque é muito trabalho em situação de estresse, e olhar também a questão das taxas, né? Porque, querendo ou não, é custo para o investidor que, querendo ou não, dentro de um fundo é necessário, porque tem gente trabalhando, tem gente direcionando os investimentos os seus recursos para investimentos na melhor qualidade possível, e também esse ponto, tem que dar tempo do investimento maturar. Não é querer, às vezes, um mês que você começou a investir, pode acontecer do investidor ter a situação de ter um mês ruim, mas não significa que isso vai acontecer nos próximos 12 meses, por exemplo. Então, precisa de dar tempo dos investidores estarem trabalhando, dos gestores estarem trabalhando, e aí você vai vendo essa performance ao longo do tempo, e se for o caso, ajustar mais adiante. Daniel, e a situação das empresas que buscam crédito no mercado?
como deve ficar o ritmo para novas captações, como que fica o risco de inadimplência das companhias? É bem aí notório, né, e de conhecimento de todos que as empresas, obviamente, estão sofrendo com esse processo aí da pandemia, da quarentena, né, em algumas circunstâncias geográficas, inclusive lockdowns de determinadas áreas geográficas, né. Obviamente, isso impacta bastante as receitas das empresas, obviamente também algumas mais do que outras, né, Felipe? Então, você pega, por exemplo, a gente acaba tendo um impacto muito maior em alguns segmentos econômicos, como, por exemplo, a parte de viagens, né? Então, empresas aéreas, essa parte de turismo e etc. Mas você também tem um outro conjunto de segmento de empresas que também é bastante afetado. Se pegar a área de vestuário, por exemplo, se pegar a área de locação de automóveis, esse tipo de coisa. Bom, essas empresas fatalmente elas terão aí um trimestre e talvez um pouco mais do que um trimestre bastante prejudicado em relação às receitas, mas eu também queria fazer aqui uma parte para dizer que essas companhias, as empresas brasileiras, elas vêm de um período muito bom anterior. Talvez aí, se a gente possa enxergar uma coisa boa no momento onde essa pandemia nos pegou, é que as empresas talvez estavam no melhor momento das suas estruturas de capitais dos últimos anos. Elas tomaram recursos muito longos e muito baratos ao longo dos últimos ano e meio, aproximadamente, reforçando aí a dinâmica do caixa delas, a dinâmica da resiliência delas como companhias. Então, isso, obviamente, quer dizer, facilita bastante. Também teve uma série de ações governamentais, né? A gente tem visto aí uma série de medidas tomadas pelo Banco Central, pelo governo federal, aliviando, por exemplo, a retenção de impostos como o FGTS, a retenção de impostos federais e governamentais dos governos estaduais, também dando alívio de caixa para essas empresas. A nossa perspectiva aqui é de que sim, você vai ter alguns segmentos que serão impactados de maneira mais contundente, mas em grande parte os setores eles vão conseguir resistir ao problema do crédito nesse momento. Por quê? Porque você deve começar a ter aí um retorno de atividade dentro dos próximos meses. Obviamente ninguém espera que esse retorno de atividade seja aquele negócio onde você volta a 100% do que era antes da crise, né? Mas você começa a ter um retorno e a gente aqui acredita que as empresas, fora, obviamente, alguns casos específicos, né, Felipe? Vamos lá. Quem já estava com problemas antes da crise provavelmente só piorou, tá certo? Mas quem não estava com problemas e estava com uma dinâmica bem aí adequada de estrutura de crédito, a gente acha que vai sofrer, mas vai conseguir fazer a volta e se recuperar ao longo dos próximos anos, tá? Então, a gente não tem aqui uma perspectiva de que você tenha uma onda de quebradeiras absurdas por conta disso. Lembrando, obviamente, que quando você está em investimentos em fundos de crédito privado, obviamente esses fundos eles não estão dando dinheiro para pequenos restaurantes e pequenos bares, essas coisas, né? São companhias grandes, são companhias que têm uma tradição, que têm uma linha de atuação no mercado muito importante e que estão sendo socorridas nesse momento por várias entidades governamentais. Então, sob essa ótica, provavelmente você não deveria ter aí problemas sérios na dinâmica das empresas ao longo do processo da pandemia. E como que avalia, né? Como que a gente pode avaliar as ações do Banco Central para conter a crise com a compra de títulos privados? Vamos lá, essa metodologia e essa ferramenta de usar o Banco Central para atuação direta dentro dos mercados capitais foi uma coisa que surgiu na crise de 2008 e 2009. Foi basicamente inventada pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Eles que iniciaram uma dinâmica como essa, e os resultados foram muito bons, tá? Eles, se você verificar, quer dizer, a crise de 2008 e 2009 no mundo todo, ela teria sido muito pior, e essas são as leituras que se fizeram depois, um conjunto muito grande de estudos que foi feito após a crise,
se não tivesse havido aquela intervenção do Banco Central americano no mercado, e inclusive essa intervenção acabou criando uma dinâmica toda de intervenções dentro dos países europeus, o próprio Japão e etc. Então, ele criou essa dinâmica e ela teve efeitos muito interessantes sob o ponto de vista de retomada da atividade pós-crise. E aí, obviamente, todos os bancos centrais dos países considerados aí ocidentais acabaram adotando essa política, né, na dinâmica de ser contracíclica da crise. O Banco Central brasileiro não foi diferente, e mais ainda, a grande vantagem é que o Banco Central está no momento, e o Brasil em si está no momento onde ele tem muita capacidade de intervir. Por quê? Porque o governo brasileiro veio fazendo a lição de casa sobre a dinâmica de não ter problema com dívida externa e etc. ao longo da última década, e isso deu ao Banco Central e ao Tesouro Nacional uma capacidade grande de atuação sobre a lógica de intervenção para resguardar aí os interesses desse mercado. Então, a gente aqui considera que a atuação foi muito boa, foi em tempo muito bom, ou seja, em vários momentos, várias questões relacionadas à crise, você precisava daquelas aprovações de Congresso, de Senado e etc. Nesse caso, especificamente, a atuação já estava dada, já estava concedida, a não ser a atuação direta do Banco Central comprando títulos privados, e já foi dada também agora, mas foi muito rápido, né? E eu acho que esse é o ponto interessante, porque isso provavelmente vai se refletir num problema menor lá para frente para se resolver na dinâmica econômica. Tá? E qual que é o papel de uma gestora e como que ela pode auxiliar o investidor, especialmente em momentos turbulentos como agora? Vamos lá, para vocês terem uma ideia, logo depois do Carnaval a gente já iniciou o processo aqui de fazer um mapeamento, uma varredura de todas as nossas posições, identificando, e aí com base no que a gente estava vendo nos mercados externos, identificando os setores e segmentos que seriam mais afetados. Eu citei aqui, por exemplo, a parte de locadoras de automóvel e turismo, mas você também tem, por exemplo, os mercados de educação, né? Você imagina, as pessoas perdem emprego e você pode ter um nível de inadimplência maior no mercado das faculdades e etc. Os mercados de vestuário, como eu já citei, etc. A gente já estava olhando isso na segunda metade de fevereiro, para você ter uma ideia, tá, Felipe? Então, quando as pessoas mal estavam se dando conta ainda do tamanho do problema sob o ponto de vista sanitário, né, de saúde, a gente aqui como gestor já estava fazendo todo um trabalho em cima das carteiras de investimento. E eu acho que é exatamente nisso, Felipe, que um gestor de renda fixa, crédito privado pode ajudar muito. Ele permite, a maior parte das pessoas, ela não vive diretamente de fazer investimentos, né? Você não está ali faz 100% do seu dia olhando carteiras. Normalmente você está com um portfólio de investimentos e você acaba tendo você está preocupado aqui com a sua vida profissional e não com aquela carteira, certo? Você vê ela de vez em quando, mas não sempre direto. Nós aqui fazemos isso 100% do tempo, né? Então, para você ter uma ideia, a gente saiu de várias posições no mês de fevereiro e ainda no início de março, exatamente porque a gente tinha uma leitura de que aqueles setores seriam mais afetados aí pelo processo de recrudescimento da crise que a gente já sabia que viria. Então, para você ver que a gente basicamente estava pensando nisso tranquilamente com 2 meses de antecedência em relação ao investidor, pessoa física direta. E essa é a diferença. Eu acho que a diferença é que num contexto como esse a gente está 100% do tempo pensando e olhando para frente nas carteiras e imaginando o que pode acontecer. E aí é onde funciona muito bem o processo de gestão de um fundo, né? Porque obviamente quer dizer a gente está 100% do tempo olhando essas dinâmicas. Tá? É isso mesmo. E para a gente finalizar, Daniel, o que você poderia falar assim, para o investidor iniciante? Quais são as perspectivas? Enfim, falar também sobre o seu trabalho e o trabalho da sua equipe na Valora. Tá, vamos lá. Bom, para começar, eu queria falar para vocês que eu estou no mercado financeiro desde 1995, tá? 25 anos já de mercado financeiro. Eu comecei a minha vida profissional no banco. Eu fui da Price, mas depois minha vida profissional, minha formação profissional mesmo foi no Banco Garantia, Credit Suisse First Boston, e depois na Valora Investimentos. Sou um sócio fundador da Valora Investimentos e sou o CEO da gestora desde o início. Tá? E nesses 25 anos de mercado foram 12 crises de tamanho grande.
Então, o que eu queria dizer é dar aí para as pessoas que estão, às vezes, no mercado financeiro mais recentemente, é dar aí um alento e dizer que essas coisas passam e que, via de regra, o mercado volta forte depois, tá? O mundo não acaba, a gente, obviamente, sempre aprende muito com isso e usa muito dessa experiência das crises anteriores em situações como essa, mas essa experiência também nos dá a tranquilidade de olhar o mercado e também não entrar em pânico, né? Porque a gente sabe que os desdobramentos das crises, elas entram numa determinada racionalidade. E o que eu quero dizer é que as pessoas, o meu conselho para todo mundo aqui é que não fique nesse momento pingando muito de lugar em lugar. Sabe aquele negócio da dança das cadeiras? Me lembra muito as pessoas que ficam trocando de faixa no trânsito para aproveitar que está andando um pouquinho mais do outro lado, tá? O que eu diria para as pessoas é tentem não fazer isso muito e tentem estabelecer uma determinada linha de pulverização das suas carteiras, né, dos seus portfólios, né, uma diversificação dos portfólios e não ficar refazendo e desfazendo isso toda hora. Permaneçam onde estão por um prazo de 3 meses, 6 meses, reavaliando isso. Porque quando você fica, sabe aquela história, você fica mudando toda hora de faixa, quando você vai ver, você está atrás ainda do cara que estava na tua frente em momentos anteriores, né? Por quê? Porque os mercados financeiros, eles basicamente são vasos comunicantes. Então, o que vai acontecer com o outro acaba acompanhando às vezes com um certo atraso um em relação ao outro, mas eles acabam se estabilizando e se compensando. Se determinados mercados ficaram para trás num determinado período, depois os outros vão andar mais devagar e esse vai andar mais rápido. É isso que eu quero dizer. Então, um conselho que eu daria para um investidor que é novato é não fique muito desesperado e com aquele medo de não estou participando da retomada da bolsa ou não estou participando da retomada. Mantenha a sua pulverização de carteira, mantenha a sua diversificação nesses 4, 5 classes de ativos que a gente falou anteriormente, porque isso é a melhor forma de você, no médio e longo prazo, conseguir ganhar em todos esses mercados. Tá? Bom, agradeço muito a sua participação no podcast do Investidor Inteligente. Foi um prazer estar conversando contigo, Daniel. Eu espero te receber em outras oportunidades. Eu acredito que também tudo que a gente conversou aqui vai ser de grande valia para o investidor, né? É um assunto novo no podcast do Investidor Inteligente e é mais uma visão de um outro especialista com muito tempo de casa, né? Muita caminhada aí, 25 anos de carreira, que pode estar contribuindo bastante para quem está dando os primeiros passos agora ou quem já tem um tempinho, né? Trabalhando aí com investimento, investindo, construindo sua carteira. Te agradeço bastante a sua participação. Nós aqui agradecemos, eu, Daniel, e a Valora como gestora. Obrigado aí pela oportunidade de falar do nosso trabalho. Eu realmente acho excelente ter esse espaço, porque, como você falou, renda fixa e crédito privado é um assunto relativamente novo nesse mundo e para mim não é novo, né? Então eu fico muito feliz que esteja sendo trazido aí aos holofotes e à tônica nesses períodos, tá? Obrigado, tá, Felipe? Agradeço aí bastante pela atenção de vocês. O podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Curta, comente e compartilhe as publicações do Dicas Curtas nas redes sociais e se você tem alguma sugestão de tema, entre no grupo do Investidor Inteligente no Facebook. Dê sua sugestão e assim que couber, devo desenvolver um podcast com o tema que foi sugerido. E claro, se tiver dúvidas, você também pode postar sua pergunta no grupo, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica para sua vida financeira. Aqui é Felipe Souza, o Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.